a gente vê muito essa questão da área jurídica, parece que ainda a sensação que dá, né? Que tá no papel, mas eu sei que não é mais no papel. Agora tá tudo eletrônico, papel, né? Já faz muito tempo que a gente não brinca com papel. Não brinca com papel mais, eu né? acho que o escritório... Mas assim, eu falo, o povo leigo acha ainda que imagina aquele monte de processo, aquele monte de situação que... Mas não é mais isso, né? A gente sabe que é tudo eletrônico. Não. Hoje o formato eletrônico é o que predomina. Existe um estoque ainda de processos nos tribunais em papel, etc. Isso vai levar um bom tempo para acabar. Né? Mas à medida que os anos vão se passando, os próprios tribunais já vêm digitalizando isso tudo. Né? E se você for ao nosso escritório hoje, a gente está aqui com um quarto de andar, são 4 salas. Uma das salas, metade dela era um arquivo deslizante enorme, com 2,15 metros de altura, para caber ali 12 mil pastas, etc, etc, etc. Procura ele onde ele está hoje. Desmontado, foi vendido. Eu não tenho mais arquivo em papel no escritório. Já faz 2 anos. Tudo 100% digital. Perfeito, né? Tudo em nuvem, com segurança de informação, com senhas de acesso, e etc. Essa é a advocacia moderna. Os tribunais hoje, ninguém mais protocola papel. Você não faz mais requerimento em papel, em tribunal nenhum, em órgão público nenhum praticamente. E você sentiu que a velocidade dos processos aumentaram de forma exponencial também, as resoluções? Facilitou sim. Facilitou. O volume é muito grande ainda de processos, né, no país. O Brasil é o país que aumentou, tem né? o maior volume de processos do mundo, né? São os maiores tribunais do mundo, estão aqui no Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do mundo em volume de processos. Ele sozinho, ele representa aí o que cabe na Europa inteira, sei lá, daí para frente. Caramba. O Brasil litiga demais. O judiciário é muito acionado. Por isso que tem tantos advogados. O último censo da OAB, 1.200.000 advogados no Brasil. Então, de que veio essa tendência? É por causa do tipo de direito nosso, que é voltado mais para o italiano, ali, romano? Porque a gente sabe que é diferente do anglo-saxão, né? Isso é muito mais uma questão de formação educacional. Formação educacional. Nós não temos o hábito de tentar resolver os problemas. Nós gostamos de litígio. Nós gostamos de brigar. É cultural, então. É cultural. É muito cultural. Você tem outros países com a mesma origem de direito que nós temos e que não tem esse volume de processo. Ou seja, vamos falar a verdade, educação, né? Educação. Para mim é educação. Porque eu lembro dessa questão de educação, falando sobre segurança, o tanto que a gente gasta com segurança também no Brasil. Se tivesse mais educação também, né? Do ponto de vista, a gente não gastaria nem um décimo do que a gente gasta sobre segurança hoje para manter. Ou seja, a gente mantém uma estrutura jurídica totalmente densa, né? Com muitos processos, com muito trabalho, mas isso exige da máquina pública também um gasto maior também. E o pior você não sabe. O maior cliente do judiciário é o próprio Estado. O próprio Estado. Ele é quem mais litiga com as execuções fiscais, com as autuações, com as discussões tributárias que não se resolvem nunca. Que precisa fazer reformas, né? Exatamente. Tem um ponto que para mim eu estava querendo, curioso, né, de saber, como que vocês estão lidando com a inteligência artificial dentro dos escritórios? Que eu sei que tem gerado processos já com demandas automáticas. Já está resolvido esse processo, né? Já está pronto. Mas isso tem acontecido ou não? São 2 coisas. Eu acho que nós temos, primeiro, a inteligência artificial no entendimento de peças processuais, ou seja, das petições, dos contratos. Já existe tecnologia para isso que funciona muito bem, por sinal, mas ainda é uma tecnologia cara. Para você ter uma ideia, os tribunais superiores já estão implementando inteligência artificial para análise de recursos. Aquilo que a gente fala de juízo de admissibilidade, que nada mais é do que o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, o STF, dizendo o seguinte: olha, esse processo eu posso julgar ou não devo julgar. Ele tem condições para julgar ou não, eu já tinha que parar na segunda instância. Então, ponto. Não vai dizer nem se tem direito ou se não tem direito. É só saber se os ministros devem ou não analisar. Porque a lei prevê requisitos para que o processo chegue lá. Não é todo o processo chega em Brasília, né? Como o pessoal gosta de dizer. Que parece que hoje em dia tudo chega no STF, né? Não. Aliás, é a minoria da minoria da minoria que chega no STF. É que a gente só vê na mídia o que vai no STF pela questão de competências, né? Que é quem tem competência para julgar deputados federais, senadores, presidente da República, etc. O STF, então, é o que a mídia mostra. Mas a rede tinha esse exatamente. Mas a grande maioria da população não tem acesso a processos que não litigam para chegar até lá. São algumas matérias. Não é porque é rico ou porque é pobre. Não. Isso impacta, de repente, na qualidade do profissional que você está contratando ou não, que vai conseguir entender e formar um recurso adequado.
mas é muito mais pela matéria, pelo assunto. Um acidente de trânsito, por exemplo, não vai chegar no STF nunca, no STJ nunca. Por quê? Porque a Constituição limita o que vai para lá. Mas, enfim, voltando para a questão da inteligência artificial, eles já usam ferramentas porque são milhares de recursos que chegam lá e eles precisam ter um filtro. E não tem braço, não tem gente para fazer isso. Então, usa tecnologia. Contratos, já existem ferramentas fantásticas para montar contratos, comparar contratos, sugerir cláusula com a inteligência artificial. Advocacia de massa, eles escritórios que trabalham para bancos, que tem lá 60, 70, 200 mil processos em andamento, né, aquele volume imenso, não tem profissional para tanto. Então, eles precisam de ferramentas que vão facilitar a análise de risco. E hoje é interessante, porque a depender contra quem você entra com a ação, né, dependendo do banco, dependendo de uma operadora de turismo muito grande ou algo do gênero, né, quem tem estrutura e volume de processo muito grande, antes mesmo deles receberem a chamada citação, receber a cartinha do judiciário, já tem uma empresa entrando em contato com você, uma empresa de intermediação, tentando verificar se aquele caso é possível ser objeto de uma transação, de um acordo, para que o processo nem siga. Entendi. Então eles ganham muito tempo e dinheiro com isso, porque ao invés de ficar pagando um monte de advogado para ficar tratando mês a mês, né, aquela fatura enorme de um processo de pequeno valor, já tenta resolver isso de largada. Antes até do que o próprio judiciário os chamaria para a mesa. Isso é inteligência artificial. Essa moderação, ela funciona somente com aquilo que hoje, que já não é tão novo no Brasil, mas ainda é pouco aplicado, né? Ainda tem muito para andar, que é a questão da mediação. Mediação. Eu ia te perguntar sobre isso. É a questão da mediação. A mediação Soluções. é talvez a solução para a gente resolver todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas é muito a jogar muita responsabilidade na mediação, mas que com certeza ela vai trazer mais celeridade na solução de muitos problemas e vai deixar, se bem aplicado, uma parcela pequena para que realmente tenha que ser decidido pelo judiciário, por um terceiro, sem dúvida alguma. Quando eu fiz o mestrado, a minha linha de estudo foi justamente sobre a questão da mediação e arbitragem. E aí a gente consegue ver benefícios. E a gente aplica isso hoje no escritório. Antes de entrar com uma demanda, o cliente, o advogado hoje ele precisa entender que o cliente não está contratando para entrar com um processo. Ele está te contratando para resolver um problema. Se você resolver o problema sem o processo, é muito mais rápido e mais interessante. É isso que ele precisa. Até porque se ele precisar de é mais barato. Você vai poder cobrar mais honorários porque a solução é mais rápida, falando isso para os advogados agora. Você vai entregar um produto com mais eficiência, com melhor resultado em menor tempo. Você, como cliente, não paga mais por isso? Com certeza. Do que ficar se arrastando pensa assim como você? Como vocês? Eu espero que a maioria, não são todos. Não são todos, né? Tem mudado muito. Tem mudado muito. Mas é o que eu falei, nós ainda temos a cultura do litígio. Então, muitos profissionais saem, e aí as faculdades têm uma responsabilidade enorme disso, os escritórios que formam os estagiários têm uma responsabilidade enorme em mudar essa concepção. Em mostrar que eu não preciso de processos, eu preciso de solucionadores de problemas. Quando o processo é necessário, ok, vamos ajuizar. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Com certeza. O século XXI ele veio para a gente solidificar esse pensamento de solucionar problemas, porque tudo é algo que precisa ser solucionado. Os problemas vêm para nós, a gente precisa ter que solucionar, independente da área que a gente trabalha, né? E eu vejo a área da advocacia justamente pensando nessa questão da mediação, porque eu acho a mediação algo extremamente favorável, né? Justamente para acelerar o processo. E eu acho também que quando você tem o entendimento, né, das duas partes naquele processo, fica tudo melhor, mais claro e menos traumático, né? Doloroso, né? Quem está envolvido, porque às vezes está defendendo vidas de famílias, filhos, né? Traumas que estão por trás do papel ali, né, do processo. Isso, né? no direito de família isso já é muito forte e é muito entendido. Mas também no campo dos negócios é extremamente importante. Uma solução demorada para uma empresa é muito pior do que outra que seja rápida e que talvez não traga tudo o que ela esperava lá na frente. Então essas concessões no mundo empresarial são muito válidas e muito úteis, porque o mercado gira muito rápido.
Não dá O cara tempo. não pode esperar 12, 14, 18 anos uma solução de processo. O prazo médio de um processo hoje não é inferior a 4 anos. Não dá tempo, né? 4 anos a empresa já deixou até de existir muitas vezes. É verdade. Não resolve. Bem relevante a gente destacar isso para o meio empresarial, para os adolescentes, Sim. né, para as pessoas que estão querendo mudar de carreira, que você precisa ter um ponto de apoio, né? A partir desse ponto de apoio, uma mentoria, uma empresa famosa, uma Sim. empresa que adequa seus valores, né? E depois, a hora que você estiver lá dentro, você tem que colocar as mangas, Sim, né? arregaçar as mangas. Regaçar as mangas e trabalhar e fazer o seu melhor, né? Sim, Então, sim. muitos aprendizados aí com a sua história, Sim. né? É legal você comentar isso, porque quando a gente é novo, a gente não tem essa maturidade do que realmente quer, né? Então, eu estava ali numa fase bem imaturo. Então, o que eu iria fazer? E o que me chamou a atenção foi quando eu comecei ali nas primeiras semanas, eu comecei a perceber que tinha muita gente que tinha histórias parecidas com a minha, de vir de famílias simples, Sim. só que já estavam ali construindo uma carreira, já tinham o próprio carro, já tinham a própria casa. E aí, eu conversando com eles, eles falavam, olha, depende de você, né? A gente vai te dar o suporte, mas depende de você. E Olha aí eu só. comecei a estudar, assim, eu tinha dias que eu nem ia para a faculdade para poder ficar ali. E às vezes eles falavam, nossa, o Guioto, porque eu era conhecido como pelo sobrenome, né? Normalmente as pessoas ali têm um nome, e aí o que fica para o mercado era É o sobrenome. Pô, o Guioto vai ficar aqui de novo, era 9 horas da noite, vai para a faculdade? Não, porque eu via que aquilo ali era a faculdade, né? Sim, Porque o sim. tributário, ele é uma área que dificilmente você vai aprender ela na Só faculdade. na teoria. E eu falo isso com propriedade, porque eu fiz contabilidade, fiz direito, e se falar para você que eu aprendi a consultoria tributária nos cursos, vou estar mentindo. Eu aprendi aonde? Com a mão na massa, Na vida real. na vida real. E é uma área que realmente você vai aprender na vida real. Hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, graças a Deus que eu passei por tudo isso. E hoje eu consigo transmitir isso, E ajudar mais ajudar mais pessoas. pessoas. Então, quando que veio o digital para a gente, né? Então, um pouco do evento, a gente fez um evento, foi o nosso segundo evento, que é a Conferência Tributária. Nós fizemos ano passado, fizemos inclusive aqui no prédio. Foi um evento para 40 e poucas pessoas. Fizemos um evento menorzinho, com pouca estrutura, para a gente sentir o que era evento. Perfeito. Apesar que a Janaína entende bastante de evento, mas para mim era muito novo. A questão de passar conhecimento, eu já tive uma bagagem dentro da própria KPMG, eu dava muito treinamento para o pessoal mais novo, dava treinamento em clientes, então eu já tinha um pouco dessa bagagem de passar o conhecimento. Fui aprendendo a ter uma didática, né? Isso a gente vai aprendendo a falar, se posicionar. Quando eu entrei na KPMG, nem falar, eu sabia falar direito. Né? Imagino. E aí, a gente fez um evento o ano passado, e esse ano a gente eu brinco que a gente fez igual a Dilma, a gente atingiu a meta e dobramos a meta. Uau, que e delícia. aí dobramos a meta, dobramos o dia, então o ano passado nós fizemos o evento de um dia, esse ano a gente já fez de 2 dias, a comunidade cresceu muito, eu vou falar um pouquinho do que é a nossa comunidade, e a gente conseguiu trazer mais de 50 pessoas da comunidade do Brasil todo. Que delícia. Então hoje a gente fez um evento de 2 dias, a sexta-feira foi só para a comunidade, só para mentorados, então foi uma confraternização. Tinha gente ali que eu não conhecia pessoalmente que está comigo há 1 ano e meio. Olha, que delícia. Então a gente teve a oportunidade. São parceiros. São parceiros mesmo, né? E aí no sábado a gente abriu ao público, esgotaram muito rápido as vagas, foi assim, a gente nem divulgou. Teve até questionamentos, de uma pessoa lá, quanto que vocês investiram em tráfego pago? Nós não investimos R$1 em tráfego pago, foi tudo no orgânico. Metade da mentoria e metade de pessoas que realmente gostariam de estar aqui. Trouxemos palestrantes muito, muito bons, que é sempre um diferencial. Eu falo isso para a Janaína, a gente vai fazer eventos diferenciais. Sim. Porque eu costumo ir em eventos, o pessoal está ali, todo mundo que sobe para palestrar, são as mesmas pessoas. E tá para vender produto. Sim. Então, no meu evento, eu não quero que as pessoas venham para vender. Eu quero que as pessoas tragam conhecimento e eles vão vender de forma automática. Sim. No orgânico, a gente diz, né? O empresário tem que atender às novas tratativas do mercado e a empresa não pode depender exclusivamente dele, né? Então, ela não cresce.
E aí tem a ver com a cabeça, né? Sim, Você tem a tem ver com que a se cabeça. preparar para isso, Tem, né? tem. Olha só que legal. E eu vejo, por exemplo, o empresário como um todo, às vezes ele está preocupado com muitos outros aspectos e deixa o tributário de lado. Que o tributário hoje, tem empresas que a carga tributária é 30%, 40% da operação. Meu Deus. E o que a gente vê, né, no dia a dia é O que dinheiro sangra, de né? 80% a 90% hoje das empresas no Brasil ou estão pagando impostos a maior, ou estão acumulando um passivo gigantesco, ou estão num regime tributário que está muito mais caro do ponto de vista tributário e econômico, financeiro, e não sabem. Por quê? Porque não focam no tributário. E às vezes, olha, mas o meu contador faz. Olha, eu tenho uma pessoa especialista ali. Só que aí você pergunta, quanto que você investe na especialização desse seu funcionário? Ah, não. Nada. Hoje a gente tem dentro da mentoria empresas que pagam escritórios de advocacia, por exemplo, que colocam pessoas ali dentro da comunidade. Uau. E empresas que colocam funcionários dentro da comunidade. Porque ali a notícia chega muito rápido. Então, para o nosso cliente que está assistindo aqui, como ele pode te abordar? O que você pode ajudar ele? O que a gente costuma fazer? Um trabalho bem análogo a um médico. A gente faz um diagnóstico. O empresário chega e fala, olha, na maioria das vezes ele nem sabe a dor que ele tem. Ele não tem a dor. Ele não tem porque dor. ninguém viu. Ninguém viu. Eu vou O dar um dinheiro exemplo. está indo embora, Eu mas vou dar um ele não está exemplo vendo. prático, né? Isso acontece tanto para empresas que economicamente não estão indo muito bem, quanto com empresas que estão economicamente indo muito bem. Então, serve para tudo. Se ele não tem dor, ele precisa ligar o alerta começar a seguir você e observar. Pode ser que ele realmente não tenha dor. Pode ser que realmente ele não tenha dor. Então, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico. Eu pego todas as informações da empresa. Financeiras. Todas as informações tributárias. E ali vão estar, por exemplo, financeiras, econômicas. Por quê? Porque hoje todas as empresas entregam os SPEDs. Okay. Até as empresas do Simples Nacional entregam obrigações acessórias para a Receita. Com base nessas informações, a gente faz um diagnóstico geral para avaliar se ali a gente tem oportunidades tributárias ou de economia ou para estancar qualquer tipo de problema tributário. Então, a gente olha como um todo. E aí eu falo que é a preparação. Toda essa bagagem, né, de 22 anos me trouxe uma possibilidade de olhar a empresa como um todo. Então, eu consigo, inclusive a pessoa física. Então, por exemplo, a gente teve um caso muito recente de uma empresa com uma margem de lucro muito alta, um faturamento não muito alto do ponto de vista do empresário, porque hoje a gente tem empresas que faturam bilhões, mas um faturamento de 4 milhões mais ou menos por ano. É um bom faturamento, mas não é uma empresa considerável. No Simples Nacional, que é um outro erro. Todo empresário acha que o Simples Nacional é viável para começar uma empresa, não necessariamente. Você precisa de um estudo tributário. Só que aí você cobra 8, 10, 12 mil de um estudo tributário desse, ele acha caro. O que aconteceu? A empresa no Simples Nacional pagando uma carga tributária em torno de 13%. Então você cobra um FII desse resultado? Depende do trabalho. Tá? Por exemplo, um estudo tributário é um valor fixo. Entendi. O levantamento de oportunidades, a gente não cobra nada para o diagnóstico, e a gente cobra um percentual de êxito sobre o que a gente levantar de oportunidade. Uau, que Mas legal. Nesse estudo, por exemplo, a gente chegou a uma conclusão que a carga tributária do cara era 3%, se ele fosse para um regime do lucro presumido. Entendi. Então, ele tinha uma margem de lucro muito alta. Então, era um empresário que tirava aí 100, 150 mil por mês, que era uma margem alta. Porém, ele poderia colocar mais 400 mil no bolso, por exemplo. Olha só. Entendeu? Mas ele não tinha dor, porque financeiramente ele estava bem, o negócio muito rentável e um negócio com perspectiva boa de futuro. Inclusive, esse ano eles já faturaram, isso foi em 2021 para 2022, já faturaram quase o dobro. E a perspectiva é faturar o dobro de novo agora em 2023. Mas uma questão errada, ninguém viu e ele achando que estava tudo bem. Por quê? Porque o dinheiro estava entrando no bolso. Entendi. O mercado tributário você vai aprender na prática. Então, se você puder estar inserido em um ambiente onde as pessoas vivem o tributário, você já vai ter um grande diferencial. Dentro de uma comunidade, dentro de uma empresa de auditoria e consultoria, porque ali você vai vivenciar clientes e trabalhos distintos do dia a dia. É isso que vai trazer ao longo do tempo essa bagagem técnica e prática. Pro empresário, olhe com carinho a parte tributária. Ela pode ser um grande divisor de águas no seu negócio. Porque, às vezes, mesmo você tendo uma rentabilidade alta, você pode melhorar muito isso. Às vezes, você está numa dificuldade financeira, muito provavelmente porque o seu tributário está errado.
Então, Imagino. o tributário, ele é o coração da empresa. E o empresário, ele precisa saber, ele precisa ter essa noção mínima do patrimônio dele na pessoa física. Ele precisa saber, por exemplo, se ele tem imóveis na pessoa física. Ele está pagando muito mais imposto do que se tivesse numa jurídica. Imagino. Se ele estiver no regime tributário, ele precisa todo ano revisitar isso, porque isso muda. Não é porque hoje eu sou lucro presumido que a vida inteira eu vou ser presumido. Sim. Não é porque hoje eu sou lucro real que a vida inteira eu vou ter que ser lucro real. É claro que tem várias regras, dependendo de faturamento, mas olhe o tributário com carinho, porque ele é uma fatia muito grande Do mercado. do seu negócio, porque hoje a gente sabe que a gente tem aí um sócio que é o fisco. E muitas vezes você tem um segundo sócio por essa má administração tributária, que é o banco. E às vezes você recorre ao banco para trazer alguma coisa para dentro da empresa, e o tributário poderia ser aí essa válvula de escape para você ter melhora de competitividade, fluxo de caixa. Conta um pouco para mim, que eu fiquei curioso, relacionado ao doutorado em Córdoba. Conta um pouco como que é esse doutorado em Córdoba. Vamos lá, eu sou advogado há 13 anos, comecei a advocacia com sócio, hoje eu não tenho mais esse sócio, e eu sempre tive uma predileção pela parte tributária, sempre gostei muito, trabalhei nessa área, trabalhei na Procuradoria da Fazenda Nacional com relação a tributos, então eu tive toda essa formação, tudo foi direcionando para a parte tributária. E com o passar do tempo, na vida profissional, eu fui percebendo que a maior dificuldade de qualquer tipo de negócio realmente é o que você paga para o governo. O maior sócio que você tem é o governo. Eu sei disso. Todo mundo sabe. E o que acontece? As pessoas não sabem planejar e não sabem organizar isso. Porque, na verdade, esse tipo de estruturação da empresa muitas vezes fica deixada para a contabilidade. Então eu comecei a perceber um campo de atuação que eu poderia trazer soluções de economia tributária, que é aquilo que nós chamamos de elisão fiscal. Uhum. Então é entender essa atividade, entender o que é feito, entender o dia a dia da empresa e tentar propor melhorias. Porque, na verdade, o que nós temos é um sistema tributário extremamente caótico, extremamente ineficiente, e você tem uma brecha de interpretações gigantesca. É muito remendado. É muito remendado. Por isso que a questão da reforma tributária... É isso que eu quero te perguntar. O que você pensa sobre essa reforma tributária? A reforma tributária, eu acho que vai ser muito importante. Porque você imagina, hoje em dia, no projeto da reforma tributária, você vai ter eliminação de 5 tributos. ICMS estadual, ISS municipal, PIS, COFINS e IPI. Quando você pega todas essas legislações, só o IPI... você tem 400 páginas de alíquotas. Então, para cada tipo de produto. Para cada tipo de produto, você tem uma alíquota diferente. Quando você pega o ICMS, você está falando de 27 estados. Você pega os municípios, são 5.700 legislações. Então, você ter uma simplificação, se a reforma trazer somente a simplificação para o ganho econômico do país, a longo prazo, de desenvolvimento, vai ser algo fenomenal. Então, eu sou super partidário. Claro que a reforma tem algumas coisas que precisam melhorar. Acho que nós estamos trabalhando na reforma que é possível, diante de todas as pressões políticas, porque setores. A gente sabe que tem essa questão política envolvida e... É por isso que eu te pergunto, porque aqui a ideia não é voltar para a política, sim a questão técnica. Como você vê tecnicamente, realmente ela a que está hoje sendo aprovada, ou pelo menos o texto base, você vê ela coerente com aquilo que a gente precisa hoje? Muito. Legal. Muito. Legal. Pode ter melhorias, sim, como eu falei, sempre precisa, mas é extremamente coerente por vários aspectos. Por exemplo, nós temos várias... questões ilógicas no nosso sistema tributário. Se você pegar um prédio de concreto armado, ele vai pagar uma tributação maior do que um prédio que é feito com estrutura pré-montada. Qual que é a lógica disso? É verdade. Não tem lógica nenhuma. Se você pega, por exemplo, uma locação de um veículo, você não paga nem ICMS nem ISS. Só que quando você vai comprar um veículo, você paga isso, você paga ICMS. Então, o sistema tributário precisa ser um pouco mais igual, precisa corrigir essas distorções. Então, a partir do momento que você tem essa simplificação, você tem um sistema mais uniforme,
claramente para o país vai ser muito importante. E eu acho que esse é um dos grandes problemas para o crescimento do país. Porque você tem muito medo de investir. Você não sabe o que você paga, você não sabe o consumo que a pessoa tem, que a família tem de um modo geral. Porque essa reforma nós estamos tratando do consumo. Uhum. O que você compra, o arroz, o feijão, todos os materiais, você não sabe o que você paga. Você tem estimativas, só que o sistema é tão ilógico que vai incidindo imposto sobre imposto, tributo sobre tributo, que no final das contas você não sabe. Então, a partir do momento que você vai eliminando tudo isso e você vai tributar lá no final, quando você enxerga o tributo. Você enxerga o tributo e você, pro negócio, você acaba tendo um planejamento muito mais fácil. Você sabe efetivamente o que é. Então, até para formação de preço. Claro, principalmente. Claro. E acho que traz transparência. Então eu entendo que a reforma vai ser uma reforma da transparência. Espero que sim. Inicialmente, nesse sentido de conhecer, de entender qual que vai ser a alíquota paga, vai trazer um grande benefício para a sociedade. Na verdade é o seguinte, hoje na reforma está se discutindo um sistema... É isso que eu ia te perguntar, que eu vi que eles estão querendo criar tipo 2 IVAs, é isso? Exatamente. Como funciona isso? Porque lá fora, quando a gente viaja, a gente vê lá, né, o IVA lá, 18% IVA. Lá é um tipo de IVA. Esse modelo, 2 IVAs, que seria? Como funcionaria? Você vai ter um tributo que nós chamamos de CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, e você vai ter um tributo que chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Como nós estamos falando de uma unificação que vai envolver tanto a parte federal quanto a parte estadual, ficou decidido que vão ser gestões autônomas, para que os estados e os municípios tenham a sua autonomia e possam gerir efetivamente o que é da sua arrecadação, e a parte federal também tenha a sua autonomia e mantenha isso sobre a tutela da Receita Federal. Então, essa divisão que vai ser feita simplificando muito, mas vai pegar as atividades e faz essa segregação. Entendeu? E você vê isso como positivo aqui no Brasil? Sim. Porque a gente vê que os estados aqui são fortes nesses aspectos políticos. Então ele precisa realmente, que eu entendo, ter essa autonomia para poder enxergar aquilo que ele precisa ser arrecadado e ser utilizado. Precisa muito, porque você imagina o seguinte, se você tem uma unificação toda e passa tudo a ser da parte federal, isso gera até um problema constitucional, porque os estados e os municípios têm a sua autonomia e isso é algo que nós chamamos cláusula pétrea na Constituição. Isso não pode ser alterado. Então, se você pensar numa alteração que tira essa autonomia dos estados e dos municípios, é muito difícil e vai abrir margem para uma discussão lá na frente. Até existe uma dificuldade, eventualmente, da aprovação da reforma se não fosse feito esse fatiamento. Entendi. Entre a parte federal, a parte estadual, para que tenha... E a municipal nessa história, como é que fica? Porque ela também tem certas autonomias internas, por exemplo, a IPTU, acho que o ITBI. O ISS, como vai ficar esses impostos? Hoje, isso não vai ser alterado. O que nós estamos falando de alteração diz respeito a ISS, o Imposto sobre Serviços, que é de competência do município, ao ICMS, Circulação de Mercadorias e Serviços, na parte estadual, PIS, COFINS e IPI. Esse restante ainda não vai ter alteração. É claro que, por exemplo, parte da reforma trata da alteração do IPVA. Vai haver uma tributação diferente, considerando, por exemplo, o valor do carro que você adquire. Vai haver uma tributação nova envolvendo lanchas, embarcações, aeronaves, jet ski, a polêmica toda. Mas isso é até uma coisa um pouco mais justa para o sistema. Eu concordo. Porque, na verdade, quando você pensa hoje no Brasil, o Brasil é um país que tributa muito pouco a renda e tributa muito o consumo. Então, a pessoa que é mais pobre, ela não tem condições de competir com quem tem mais poder aquisitivo. E essa balança é muito desigual. Um rico comprando arroz é diferente de um pobre comprando arroz, é óbvio. Exatamente, porque o poder aquisitivo do rico é infinitamente maior do que o pobre. E é exatamente essa a função do Estado de fazer esse equilíbrio. Então, você tributa muito o consumo no Brasil e, ao contrário, você tributa muito pouco a renda. Então, precisa ter esse equilíbrio. E aí, na reforma, um dos pontos que está sendo discutido é o seguinte:
Depois de aprovada a reforma sobre o consumo, o governo federal tem um prazo de 180 dias para mandar um projeto de lei para tratar da reforma sobre a renda. E aí isso vai efetivamente falar sobre o imposto de renda, o que vai ser tributado, o que não vai ser. O que existe assim é muita discussão, muito burburinho, e muitas pessoas às vezes não entendem efetivamente o que está acontecendo.